Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Como estávamos comentando ali, realmente a gente não é nem orador, nem palestrante, porque para a gente ser orador e palestrante é uma coisa artística. Nós somos professora, sempre fomos professora, e por isso temos aquele mau hábito de conversar com a plateia, porque a gente dava aula à noite, se a gente não fizesse isso, o povo dormia. Então, em virtude disso, a gente tem o hábito de uma interlocução. E cabe até um pequeno parênteses, né? Recentemente eu tive um grave problema de saúde e tive que fazer um repouso longo. E eu pude, então, acessar os e-mails, porque, infelizmente, eu não tenho o tempo para tratar dos e-mails. Eu recebo uma média de 5.000 mensais. Então, tem algumas pessoas encarregadas, mas como eu estava num longo repouso, eu pude ter acesso a alguns. E eu vi algumas críticas interessantes, porque é sempre bom a gente ouvir as críticas, né? Mas uma das críticas me chamou a atenção. Gosto muito das suas palestras, porém você não trata de espiritismo. Eu fiquei muito curiosa, porque eu achei que eu só falava disso, todo o tempo. Mas como foi uma pessoa assim conhecida no movimento espírita, eu fiz questão de perguntar. E aí eu perguntei, e o que seria falar de espiritismo? Falar de Allan Kardec. Bom, falar o quê? O nome dele, onde ele nasceu, o nome do pai, da mãe. Bom, que eu saiba é uma obrigação da instituição, né? Se vocês frequentam, tem um local onde informam do que se trata. E meus pais eram espíritas, nós crescemos no meio espírita, e eu fiz o maternal 1, 2, 3, o primeiro, o segundo, o terceiro ciclo, a pré-juventude, juventude 1, 2 e 3. Bom, então, teoricamente, eu sou formada e pós-graduada em espiritismo. Ao tempo, as apostilas, então a gente ouvia todas as vezes quem era Allan Kardec, onde ele nasceu, o nome do pai, da mãe, etc. E normalmente as instituições espíritas contam com a introdução ao espiritismo, os cursos em que se informam esses assuntos. E todas as pessoas têm que falar da mesma coisa? Bom, quando eu comecei a minha carreira, infelizmente não foi no espiritismo, foi na parapsicologia. E nós tínhamos uma tarefa, a ideia de introduzir a pesquisa do fenômeno paranormal nas universidades, basicamente na Universidade de Física e de Psicologia. Então, ligados à Federação de Parapsicologia Brasileira, a gente ia nas universidades para debater o assunto com os diretores, com os reitores, com professores acadêmicos, para convencer de que era importante se pesquisar o fenômeno paranormal. Mas a gente não acredita. Sim, mas vai que existe. Não seria interessante a gente investigar? Se vocês provarem que não existe, já pensou que beleza? Vocês provaram que não existe. Mas tanto para provar se existe ou não existe, é necessário o quê? Que a gente avalie o fenômeno. Como a nossa plateia era eminentemente de ateus, entre aspas, ateus, e alguns lobbies religiosos que já estavam ligados às instituições, nós tínhamos que nos fundamentar muito bem. A gente não podia citar o Livro dos Espíritos. Se você não acredita em espírito, como é que eu vou citar o Livro dos Espíritos? Eu não podia também citar André Luiz, Joana de Ângeles, por quê? Se você não acredita que espírito existe, também não acredita em psicografia, então não iria acreditar no livro. Então, como a nossa plateia era de acadêmicos, nós tínhamos que nos fundamentar em teses de mestrado, de doutorado, pesquisas que houvessem sido publicadas nos chamados meios tradicionais, nos meios científicos, em que pudessem documentar essas informações. Então, nós só podíamos usar as chamadas fontes oficiais. Não faltam mais, somente essas. E mesmo assim, com bastante cuidado, com bastante propriedade, porque todos eles estavam preparados para jogar um ovo, um tomate, se tivessem a chance. Então, não só era uma plateia de ateus, como era uma plateia hostil à informação que íamos veicular. E como nós começamos assim, nós pegamos o hábito de nos fundamentar dentro dessas linhas. E
como tem bastante gente falando de Allan Kardec, então toda a instituição espírita tem o estudo sistematizado, tem os cursos de espiritismo que falam a respeito de Allan Kardec, nós escolhemos falar de alguns assuntos que não fossem tão ventilados, porque nem todos são obrigados a falar de um único assunto. Então, nós escolhemos alguns em que não tinha tanta gente trabalhando e resolvemos continuar na linha de ação em que estávamos. E nós escolhemos o quê? Nós estamos vivendo uma época fantástica em termos de descobertas, em termos de pesquisas, algumas muito interessantes que nós achamos que fundamentam a tese espírita. Pausa. Eu continuo espírita, ainda não mudei de ideia. Então, mesmo nos meios acadêmicos e de ciência, ainda permanece a tese espírita. E quanto mais a ciência avança, mais nós achamos que fundamenta a tese espírita. Por quê? O que vem a ser o espiritismo? Que hoje ele tomou essa feição, vulto, mas originalmente, o livro que deu origem ao que nós conhecemos como espiritismo é o Livro dos Espíritos. E toda vez que você vai ver do que se trata um livro, você abre e a primeira coisa que fala é o título e normalmente um subtítulo dizendo do que trata o livro. Quando você abre o Livro dos Espíritos, qual é a primeira palavra que aparece? Filosofia espiritualista. Então, o Livro dos Espíritos trata de filosofia, especificamente filosofia espiritualista. Depois vem outros livros, mas o primeiro livro tratava de quê? Filosofia. Bom, espiritualista a gente até sabe. Espiritualista é aquilo que vem de um mundo além da matéria. Então, quando você acredita em algo além da matéria, você tem um viés espiritualista. Mas filosofia, do que se trata? Filosofia literalmente significa amor ao saber. Bom, ok, amor é fácil de entender. E saber, o que seria o saber? Na verdade, é uma fonte de grandes discussões dentro da filosofia, o significado do saber. Mas vamos pegar logo no início. Saber significa a busca da verdade. Porque, por incrível que pareça, a filosofia não trabalha com a verdade. Então, trabalha com a mentira? Também não. Mas por que não? Então, trabalha com o quê? Tem uma terceira opção? Vamos imaginar. O problema de todo tipo de conversa, de todo tipo de comunicação, são duas palavras e os seus significados. Uma delas chama-se conceito. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser sobre qualquer coisa. É um direito que você tem. Pode achar o que quiser. Porém, no momento em que você vai conversar com outra pessoa, em que você vai apresentar aquilo que você acha, aí você tem que tomar alguns cuidados. E a palavra torna-se definição. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer isso de tal maneira que o que você acha não se confunda com outra coisa, na hora que você apresenta para outra pessoa. Então, se nós não tomarmos o cuidado de definir bem do que estamos falando exatamente, as confusões aparecem. Bom, então se a filosofia não trata da verdade, trata do quê então? Primeiro vamos para o significado de verdade. A verdade é única. Não existe meia verdade, só existe verdade inteira. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Bom, se a verdade é única, ela também é absoluta, porque ela é uma só. Porque se você tem a verdade, qualquer coisa diferente é mentira. Então, a verdade é absoluta. A verdade é imutável, porque se é verdade, não há nada a discutir a respeito. Então, ela é absoluta, ela é imutável, ela é perfeita. Porque se é verdade, não há mais nada a acrescentar. Bom, diante dessa definição, perfeita, imutável, constante, absoluta, a pergunta vem: nós somos imutáveis? Não. Nós somos absolutos? Não. Nós somos perfeitos? Logo, não temos capacidade de ver a verdade.
porque ela é tudo isso. E para enxergar, nós teríamos que ter também essas qualidades. Como a verdade é impossível para nós no presente estado, a gente pode ver alguma coisa? Pode. É o que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é a parte da verdade que somos capazes de ver no momento. Por isso, o conhecimento é mutável. O conhecimento muda. O conhecimento progride, o conhecimento se altera, o conhecimento se adapta. O conhecimento não é imutável. Por quê? Como nós mudamos, a nossa capacidade de ver também muda e passamos a ver mais coisas. Como, por exemplo, há muito tempo atrás, alguém disse que uma das causas do sofrimento cardíaco é a gordura. Logo, manteiga é um veneno para o coração. E aí nós largamos de comer manteiga e fomos todos para a margarina. Passado algum tempo, não, a margarina tem colesterol. E é o colesterol responsável pelos males cardíacos. Então a margarina caiu em desgraça. E aí o pessoal voltou para a manteiga. E recentemente, não, bom mesmo é banha de porco. O que foi que houve? Eles mentiram? Não. Naquele momento em que estavam pesquisando, eles podiam ver a gordura, mas não sabiam que haviam vários tipos de gordura. A nossa tecnologia aumentou, a gente identificou o colesterol especificamente, mas a gente não sabia que tinha um colesterol bom e o ruim. E aí, à medida que a tecnologia cresceu, começamos a identificar cada vez mais coisas. Aí chegamos à conclusão que não é bem o colesterol que é o problema, e sim a associação dele com outras substâncias. Então, eles mentiram antes? Não. Eles disseram a verdade que eles eram capazes de ver naquele momento. Por isso, a ciência não chama de verdade, ela chama de conhecimento. E o conhecimento muda? Sim, da mesma maneira que nós mudamos também. Então, saber é o quê? Conhecimento. Bom, e o que é conhecimento exatamente? E a gente nos refere a Platão, Platão, o criador das academias, que definiu o conhecimento da seguinte maneira: imagine um conjunto que contenha todas as crenças. O que é uma crença? É uma coisa que você acha que é verdade, mas não tem certeza. Mas supõe com bastante intensidade de que seja verdade. Por exemplo, tem gente que acredita que se amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo num poço, agora tem um poço aqui, né? E vai ter uma festa junina, você arruma um noivo. Tem gente que garante que funciona. Bom, mas será que isso é verdade? Alguns acreditam, outros chamam de superstição. Então, existem muitas crenças. Mas existem coisas que são verdadeiras. Então, o conjunto das verdades. Bom, esse conjunto faz uma interseção. Existem crenças que não são verdadeiras, mas existem verdades que ninguém acredita. Por exemplo, existe um site na internet que afirma que a AIDS não existe, que ela foi inventada pela Igreja Católica para atacar os homossexuais. Eles pregam isso. Então, existem crenças que não são verdadeiras e existem verdades que ninguém acredita. E na interseção existem o quê? As crenças verdadeiras. Mas como é que você sabe que a sua é verdadeira? Não sabe. Como você não sabe, é justamente dentro deste conjunto que se encontra o conhecimento. Então, o que é o conhecimento? É uma crença verdadeira e justificada. Então, algo para ser conhecimento, não basta que você creia, não basta que um grande número de pessoas creia, não basta que a maioria creia. É necessário que você justifique. Só que essas justificativas não são qualquer uma. São justificativas racionais. Bom, uma justificativa para ser racional, ela tem que obedecer algumas regras, algumas leis. E essas leis foram desenvolvidas justamente pela filosofia, que tinha por objetivo fundamentar o que eles acreditavam ser verdadeiro. Então, quando você diz que acredita, basta dizer, eu acredito.
E você pode usar qualquer coisa. Não, eu acredito que eu sinto um comichão que vem por aqui, me sobe aqui toda vez que eu escuto isso. Ok, pode ser coceira. Não, eu acredito porque minha mãe acredita e ela é uma mulher muito decente. Se outra pessoa não achar ela tão decente, então, o que seria uma justificativa racional? É uma justificativa que obedece às regras da racionalidade, que são várias. Se a gente for desenvolver, o tempo que me deram não vai dar. Por isso que a gente faz seminário e demora mais tempo conversando. Mas estão disponíveis na internet. Quais são as regras da racionalidade? Mas voltando, são algumas regrinhas interessantes que fazem com que muitas pessoas se dediquem muito, às vezes a vida inteira, para desenvolver determinados argumentos, para fundamentar seus argumentos. Então, conhecimento seria uma crença verdadeira e justificada racionalmente. Bom, então vem a pergunta: vocês acreditam na reencarnação? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. É só uma crença que você tem. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. É só uma crença que você tem. E assim, qualquer outra. Quer dizer, sim, para que algo não seja apenas uma crença, seja conhecimento, você precisa justificar racionalmente. Você tem que saber por que você deveria acreditar nessas coisas. Por isso que eles cobram tanto do espírita de estudar. Porque para você ser espírita, você precisa fundamentar as suas crenças. Porque senão, é só uma crença que você tem. Como, por exemplo, unicórnios, fadas, duendes, qualquer coisa que você queira afirmar. Então, para que seja filosofia, é necessário fundamentação. Daí a necessidade de estudar. Porque crer, Paulo, vocês têm o direito de crer no que vocês quiserem. Mas para que seja filosofia, e a proposta do Espiritismo é filosófica, precisa de fundamentação. Por isso, infelizmente, a gente não ficou só na fundamentação teórica. Como assim? O Livro dos Espíritos é um livro que trata de filosofia. Normalmente ele apresenta as ideias e raciocina dentro das tendências do pensamento. Porém, Platão, que foi que deu essa definição, teve um discípulo que ganhou muito destaque. E o nome dele era Aristóteles. Aristóteles teve um problema com essa definição. Ele disse: olha, eu concordo que conhecimento é isso até certo ponto. Concordo que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Porém, para ser conhecimento real, não basta justificar. Para Aristóteles, conhecimento real era uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Sem comprovação, era apenas conhecimento teórico e não conhecimento real. Por isso Aristóteles se tornou o pai da ciência. Então, enquanto Platão é considerado assim, o herdeiro da filosofia, Aristóteles é o pai da ciência. Porque para Aristóteles, um conhecimento teórico, para ser real, precisava de comprovação. Bom, como as teses espíritas são filosóficas, ou seja, elas estão fundamentadas em pensamentos lógicos, com justificativas racionais, ou seja, faz muito sentido as coisas que são apresentadas pelo Espiritismo, só faltava então torná-lo aristotélico. Mas o Espiritismo não é só uma filosofia. Ele é uma filosofia de bases científicas, para agradar Aristóteles, e consequências ético-morais. E nós nos interessamos muito pela parte aristotélica do Espiritismo. Ou seja, essas crenças que a gente tem comprovação? E de onde a gente tira as comprovações? Enquanto que a filosofia é uma digressão do pensamento,
em que você apresenta argumentos, em que você questiona. Não há filosofia sem questionamento. Por isso, quanto questionamento você pode ter? Para sempre. Enquanto houver dúvidas, você tem o direito de questionar. Comprovação depende do quê? De experimentação de natureza científica. Sem isso, não há comprovação. E como nos interessávamos pela essa área, enveredamos por essa área, nós achamos que valia a pena fundamentar as teses espíritas dentro das experiências científicas. Então, quando alguém pergunta qual é o tema do ano que vem, não sei. Depende do que os cientistas estiverem fazendo nesse momento. Então, nós costumamos pegar as modernas experiências, e nós estamos vivendo uma época muito fecunda, a época da neurociência, e fundamentar as teses espíritas. Por isso, a gente está sempre acompanhando as tendências e as pesquisas, como nós fazíamos anteriormente, continuamos fazendo. Mas, como eu peguei o hábito de conversar com ateus, eu não tenho o costume de falar para crente. Então, normalmente, eu sempre parto do pressuposto que vocês não acreditam, eu tenho que convencer. Aí tem uma forma de você apresentar que faz dessa maneira. Seria mais fácil já creem mesmo, vamos embora. Não, a gente parte do pressuposto que não creem e nós temos que fundamentar. E nós, recentemente, tivemos uma notícia muito boa. Acabou de sair do forno uma pesquisa tão dramática, com ramificações tão importantes, que o Congresso americano fez uma reunião após o resultado ser publicado, reuniu um grupo significativo de autoridades, produziu uma cartilha sobre essas pesquisas e distribuiu gratuitamente na rede de ensino. Era uma cartilha voltada para professores. E o nome era Neurociência para Educadores, por causa dos resultados dessa pesquisa. A pesquisa levou 64 anos para ser concluída. A primeira parte dela levou 50. Então, começou com um psicólogo que na década de 50, 60, fez alguns experimentos com crianças de 4 e 5 anos. Ele fez um pequeno experimento com as crianças, e esse experimento recebeu da mídia o apelido de teste do marshmallow. Esse teste envolvia crianças pequenas, o teste foi feito, e esse pesquisador acompanhou as crianças que participaram do teste por 50 anos e acompanhou o seu desenvolvimento psicológico. Após acompanhá-las durante 50 anos, ele chegou a uma conclusão. E essa conclusão foi tão surpreendente que fez com que ele se associasse a um grupo de neurologistas para fundamentar essa tese. O que ele conseguiu após 10 anos de pesquisa. Depois que ele concluiu aquilo, ele resolveu testar a teoria de que aquele achado poderia ser desenvolvido. Então, como ele já estava idoso, a sua filha acompanhou então essa terceira fase, em que ela fez um treinamento com algumas crianças para ver se os resultados seriam o mesmo. Ao final de toda essa experimentação, produziu-se um livro que foi lançado em 2014. E o resultado foi tão impactante e a metodologia tão definida que assustou, o Congresso, e eles resolveram que essa informação tinha que ser imediatamente passada para os educadores para que eles assimilassem aquelas descobertas. E o mais incrível foi que o livro já foi lançado no Brasil também. Normalmente demora muito para chegar, mas dessa vez foi rápido. É o milagre da internet. Então, em virtude da democratização da informação, nós também estamos tendo acesso à informação em português. Mas por que você se interessou por este assunto e vem falar sobre ele no Centro Espírita? Então, de novo, partindo do pressuposto que vocês não acreditam em nada. Vocês acreditam... Aliás, vocês sabem o que é o Pai Nosso? Sabem o que é o Pai Nosso? Eu sempre pergunto, gente, é um mau hábito, não tem jeito, não tem cura. Mesmo filmando para a internet. Então, o que é o Pai Nosso? É uma prece. Okay. Quem ensinou essa prece? Jesus. E é importante? Muito importante? Sério que vocês acham importante?
Ok. Eu vi a maioria balançar a cabeça, então é uma prece importante, ensinada por alguém muito importante. Bom, e do que se trata essa prece? Qual é o objetivo dela? Conversar com o Criador. Então, é uma prece ensinada por Jesus para a gente conversar direito com o Criador, é isso? Então, ela é ainda mais importante. É uma forma eficiente de conversar com o Criador. Então, é uma coisa séria. Ok, supondo que é séria, eu me reporto, como eu falei, meus pais eram espíritas. E no culto do lar, que é uma prática espírita, minha mãe usava um livrinho psicografado por Chico Xavier chamado Pai Nosso. Então, nós éramos pequenos e ela lia esse livro com a gente. E num determinado momento, ela fez a seguinte pergunta para o meu irmão, era mais novo do que eu, o irmão do meio. Wallace, o que é tentação? E ele respondeu rapidamente, é um buraco bem fundo. Interessante. Por que, meu filho, é um buraco bem fundo? Ué, a gente não está sempre pedindo para o pai não deixar a gente cair na tentação? Não deixa de ser, né? Filosoficamente, fica profundo. Porém, é essa a mesma ideia? Tentação é um buraco bem fundo. Não é não? Bom, então o que é tentação? Porque o que me chamou a atenção, por que você fez essa associação com a pesquisa? Porque eu estava assistindo, estava numa espera para uma consulta médica e estava num canal protestante e um entrevistador estava perguntando a crianças sobre coisas da Bíblia, né? E um dele perguntou sobre o demônio. Perguntou para uma criança sobre o demônio, uma criança mais ou menos da idade do meu irmão, sobre o demônio. E ele disse assim, meu filho, você sabe o que é o demônio? Sei. O que é o demônio? É o homem do saco. Por que, meu filho, é o homem do saco? Ah, porque Deus nos adverte contra o homem do saco. Adverte? Onde, meu filho? Sim, a gente sempre tem que pedir a Deus para nos livrar do malamém. É, o malamém. E livrai-nos do mal. Amém. Malamém. O homem do saco. Então, será que essa prece faz sentido para as crianças? Se elas não sabem o que é tentação, ou se preocupa muito com o malamém. E aí fica a pergunta, o que é tentação? Tentação é uma coisa ruim? Bom, se fosse ruim, ninguém ficava tentado, né? Então, pode ser uma coisa ruim, pode? Por que você queria uma coisa ruim? Por que pedir para Deus livrar você da tentação? Você mesmo se livrava, né? Então, tentação, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Especificamente, o que é tentação? Por isso eu vou recomendar para vocês um livro extraordinário, aliás, um dos livros mais importantes já publicados. Chama O Dicionário. Qualquer dúvida, ele esclarece. Inclusive, o que é tentação. Então, se você não sabe, tentação, lá, não é uma coisa boa nem má. Na verdade, tentação é o movimento que você tem vontade de fazer em direção a alguma coisa que você quer. Então, é o movimento em direção a um forte desejo. Então, não foi especificado nem bom nem mal. Né? Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser posição social, pode ser sundae de chocolate. Ah, não tem nada de mal o sundae de chocolate. Não tem, mas mesmo assim é uma tentação. Então, tentação é qualquer coisa
qualquer coisa que provoque um impulso em direção à gratificação. Então, especificamente, tentação é a gratificação instantânea que você deseja obter. Então, qualquer coisa que te leve num movimento muito intenso em direção a algo que você deseja, tem o nome de tentação. Então, tentação sempre é boa. As consequências é que podem ser más ou não. Então, mesmo coisa que não tem consequência má, pode ser pode. É uma tentação. Engordar uns quilinhos pode até não ser mal, mas se você não quer, é uma tentação. Então, tentação é qualquer coisa que provoque uma reação forte em direção à gratificação. E isso é ruim? Bom, então por que a gente pede ao Pai, não nos deixeis cair em tentação? Bom, não é qualquer tentação, não é não? Ele especifica qual é? Não nos deixeis cair na tentação do dinheiro. É isso que está escrito? Não. Do sexo, então. Também não. Ele especificou qual era? Então qualquer uma? Qualquer uma? Sério? Qualquer tentação? Não, mas tem umas que não são tão... Ele deu exceção depois. Menos essas abaixo assinadas. Não, é qualquer uma. Bom, e aí? Como a gente, diante disso, se acomoda com a psicologia que diz que você não deve negar, senão vai ficar traumatizado? Por exemplo, o filho chega, eu quero um iPhone. Por quê? Todo mundo tem um iPhone. Só eu que não tenho. Eu vou sofrer bullying se eu não tiver um iPhone. Bom, para quem tem muito dinheiro, não tem problema, mas tem gente que se endivida fortemente para que a sua criança não sofra discriminação porque não tem um iPhone como todos os seus coleguinhas de mais poder aquisitivo. Tem que ter uma roupa igual a dos outros, porque senão... E a gente se esforça desesperadamente para fornecer a eles as coisas que eles desejam, para que eles não fiquem traumatizados. E como resultado, a gente vê um monte de crianças tendo ataques no shopping. Eu quero isso, eu quero aquilo. E pais desesperados para os calarem, né? Normalmente fazem o quê? Fornecem. Para não ficar traumatizado. Como, por exemplo, aquelas pobres crianças que queriam a bicicleta do turista e esfaquearam-no para fazer. Vocês viram? Pobres anjos que fizeram a distribuição de renda forçada. Não é? Porque eles não tinham bicicleta. Aquele homem tinha, estava ostentando, esfregando na cara deles o seu poder aquisitivo, levou-os a matar para poder ter uma bicicleta também. Ou seja, tem uma explicação perfeitamente razoável. Então, quem tem não deve mostrar para ninguém, para que os outros não cobicem, porque se cobiçar, a culpa é sua. Isso é comum no Afeganistão também, né? Lá, se um casal for pego em adultério, a mulher é apedrejada até a morte, o homem paga uma multa. Não sabiam? Ele paga uma multa. Por quê? Porque se ele ficou tentado, a culpa foi dela. Então, nesse caso, a gente está reproduzindo mais ou menos isso aqui no Brasil, né? Pois é a coisa da tentação. E a gente pede, não nos deixeis cair em tentação. Vocês concordam mesmo com isso? Ah, mas tem aquela ali, bom, eu vou casar mesmo. Né? Não é uma tentação. Ou é? Porque deveria resistir à tentação? Ou não? Mas é bobagem. Ou não é? Todos vocês estão em dúvida, hein? Talvez requeira uma comprovação científica, não seria interessante? Será que devemos ou não resistir à tentação? Qualquer uma.
sem exceção. Mas peraí, tem que ter exceção? Não disseram. Eles deram alguma exceção? Não. Só falaram o quê? Tentação. Bom, é aí que entra o teste do marshmallow. O nome do livro completo é O Teste do Marshmallow, o poder do autocontrole. Porque o teste do marshmallow, quem chamou de marshmallow foi um jornalista do Times, mas podia ser qualquer doce. Ele chegava para uma criança de 4, 5 anos e fazia a seguinte proposta: levava ela para uma sala onde havia uma mesa e ele punha na frente dela um doce, o seu doce favorito, e dizia: esse doce é seu, já é seu. Porém, se você esperar eu voltar, você ganha outro igual. E ele saía da sala entre 15 e 20 minutos e ficava olhando por uma janelinha oculta o comportamento da criança e filmava o comportamento dela. O que vocês acham que aconteceu? Bom, vocês têm razão. 80% das crianças, assim que ele virou as costas, fechou a porta, comeram o doce. Mas alguns não. Alguns resistiram bravamente até caírem. Teve um que cheirava o doce, lambia pelos cantos e resistiu bravamente. Uma saía, ficava pelos cantinhos olhando cada rodapé para não olhar para o doce. Uma mastigou os cabelos enquanto olhava o doce. E algumas resistiram bravamente. 20%. Resistiu à tentação. Bom, depois, durante 50 anos, ele acompanhou o desenvolvimento dessas crianças. E aí foi um grande problema. Porque com o passar do tempo, ele determinou que as crianças que resistiram à tentação tinham notas melhores, tinham melhores resultados em testes psicotécnicos, eram mais socialmente adaptados, apresentavam uma inteligência 32% superior, eram bons líderes, resistiam com facilidade a problemas e tinham um bom raciocínio sob pressão. Raríssimas exceções desse grupo teve problemas de adaptação ou dificuldades de socialização, o que não aconteceu com os 80% restantes. Bom, isso é um resultado muito forte, mas era a psicologia. Você sabe como é a psicologia? O povo fala, mas não tem muita fé, né? Então, ele se associou a neurologistas, estavam já vivendo a época da neurociência, e esses neurologistas resolveram analisar o cérebro dessas crianças para ver se havia diferença. E aí foi pior, havia diferença. Havia uma diferença, tanto estrutural quanto funcional, no cérebro das crianças que resistiram à tentação ao longo do tempo. Essas diferenças foram ficando mais visíveis e específicas. Chegou-se à conclusão, no final, de que aqueles que resistiram à tentação tinham diferenças estruturais e funcionais no seu cérebro. Aí vem a pergunta: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Que é o seguinte: eles têm alteração porque resistiram à tentação ou eles resistiram à tentação porque têm alteração? É uma pergunta perfeitamente razoável. Aí entra a terceira parte. Eles pegaram algumas crianças e desenvolveram um treinamento em adiar a gratificação instantânea. Ou seja, elas foram treinadas para resistir à tentação. Qual? Qualquer uma. Tá? Não era uma questão de consequência, era questão de tentação. Então, eles colocavam sempre diante dela algo que elas desejavam muito e faziam elas esperar. E isso aumentava com o passar do tempo, para ver se elas iriam desenvolver a mesma alteração ou se isso era um fator genético. E o resultado foi estarrecedor. As crianças treinadas nesse método desenvolveram essas alterações, ou seja, se tornaram mais inteligentes, mais criativas, mais centradas, mais capazes
de se impor socialmente. Peraí, mas por que isso acontece? Qual é a diferença que eles apresentam? E por que isso acontece? Então ele escreveu o livro O Teste do Marshmallow, O Poder do Autocontrole. O que é que se descobriu durante essa experiência? É uma coisa muito simples. Toda vez que a gente tem um desejo, nós produzimos uma substância. Por exemplo, fome. Fome é uma sensação agradável? Na verdade, é uma sensação muito desagradável. E de onde a fome vem? Você tem uma hipoglicemia, baixa de energia, tem um sensor no cérebro, ele registra isso e dispara o mecanismo da fome. Então, um centro libera no organismo uma substância chamada catecolamina. E a catecolamina provoca uma sensação extremamente desagradável, que tem por objetivo forçar você a agir. Com que objetivo? Saciar a fome. E aí você faz. O que é perfeitamente natural. O problema é que nem sempre a fome que você sente é proporcional ao mal-estar. Por exemplo, você está morto de fome, abre a geladeira, pega uma maçã e morde. O que você sente nessa hora? Um bem-estar enorme, né? Uma satisfação, sensação ótima na hora que você está mordendo. Mas a maçã nem chegou no estômago ainda. Então você satisfez a fome? Não. Tá? A necessidade de alimento ainda está lá. A catecolamina que se liberou é que teve um antagonista e diminuiu o mal-estar. Então, não foi a necessidade de alimento que passou, foi a fome química. Deu para entender isso? Muito bem. Aí, terminou de comer maçã, estava ótima. Aí você continua com fome. Aí você come outra maçã. Né? Na hora que você está comendo é o quê? É ótimo. Não é maravilhoso você comer quando tem fome? Mas peraí, a necessidade de alimento passou? Ainda não. Ela só vai passar depois que você digerir o que comeu. Então, não é a necessidade, é a fome química. Mas, às vezes, acontece uma coisa estranha, né? Você come um pedaço de bolo de chocolate. Maravilhoso, incrível. Quando termina, continua com fome. Você come um segundo pedaço. Continua com fome. O terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, você está por aqui. E continua com fome. Inclusive, tem pessoas que fizeram operação de estômago e morrem comendo bolo. Porque não conseguem se controlar. Peraí, é necessidade de comida? Não. Por que o desespero? Eles têm fome mesmo? Tem. Tanto tem que quando você dá um moderador de apetite, funciona. Que ele age no centro da fome. Mas não confundam fome com necessidade de alimento. Elas são coisas diferentes. Então, o negócio é que quando você se gratifica instantaneamente, você fica viciado naquele antagonista da catecolamina. Você não tem nenhuma tolerância à catecolamina. Por isso, toda vez que você tem um desejo, você fica loucamente desesperado pela droga que vem depois. Ou seja, você não tem nenhuma resistência à catecolamina. O problema é que isso faz com que um neurotransmissor muito importante fique incapacitado. E ele chama-se dopamina. Aquelas pessoas que adiam a gratificação desenvolvem tolerância à catecolamina. E com isso, liberam a atividade da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela nossa cognição, nossa inteligência, nosso raciocínio, nossa capacidade de avaliar os problemas, nossa capacidade de controlar nossos impulsos. Quanto mais você adia a gratificação, mais autocontrole você desenvolve. Mais poder mental e físico. Porque aquilo que te dá isso é a dopamina. E para você poder usá-la, você tem que desenvolver resistência à catecolamina. Quem não é treinado em adiar a gratificação, não tem nenhuma tolerância. Então, toda vez que ele tem um desejo, ele se torna incontrolável. Ele não é capaz de pensar
para avaliar as consequências. Por exemplo, uma das consequências de você resistir à tentação é que você tem casamentos mais duradouros. Mas isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque tentação acontece. Aqueles que são capazes de pensar sobre prós e contras, aliás, aqueles que têm capacidade de pensar nesse momento, são aqueles que descobrem boas soluções para isso. Lembra aquele momento? Eu vou casar mesmo? Vai que não case. Não seria melhor pensar um pouco? Como assim? Porque às vezes você não nota a falta de lógica de alguns comportamentos, né? Por exemplo, eu sei que alguns de vocês lancharam antes de entrar, tá? Na minha bolsa eu tenho uma escova de dentes. Alguém quer emprestada? Não? Eu tenho plano dentário, eu uso Listerine e lavei depois de usar. Alguém quer emprestado? Por que não? Já disse que é limpinha. Por que não? A careta, né? Por quê? Eu disse que é limpinha. E vocês sabem a importância da higiene bucal, né? Por que não usar uma escova de dente limpinha que eu estou oferecendo? Que é anti-higiene, né? Anti-higiene. Ah, é pessoal. Ok, entendi. Mas tem lógica, então, você chega numa festa e deixa uma pessoa estranha enfiar a língua na sua boca. Você tem certeza que ela lavou a língua antes de fazer isso? Me diga que isso não é uma incoerência. Pior, às vezes mais de um. Ah, beijei 5. 5 pessoas estranhas enfiaram a língua na sua boca e você acha normal. Não pensou nisso, né? Herpes, hepatite, gonorreia, sífilis, um monte de troço. Não pensou. Na escova eu tenho certeza que não tem. Então, viu como você não está pensando? Não, você desejou e gratificação instantânea. Por que não? Se eu quero. Você pensou na conveniência de beijar um estranho? Não, né? Ah, mas namorar tá tão demodê, né? Mas para que serve, não? Pra você saber se a pessoa realmente não tem nenhuma dessas doenças. Sim, saber se a pessoa é limpa, se tem plano dentário. Hã? Olhando dá para ver? Não. Mas por que você não pensa nisso na hora? E eu não estou falando isso só para ilustrar. Nós, durante 2 anos, trabalhamos na enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS há 30 anos atrás. Então, na época, conhecemos um casal, acho que era um dos casais mais bonitos que eu já vi. O esporte deles era ir para a praia, passar AIDS. Porque eles diziam, já que vamos morrer, vamos levar o maior número de pessoas conosco. E eles eram lindos. Então, quem vê cara, não vê os dentes. Então, talvez pensar um pouco antes de fazer poderia ser interessante? Ou melhor ainda, pensar antes de casar. Porque no Livro dos Espíritos você tem lá casamento de provas, casamento de expiação, casamentos afins, mas vocês não estão levando em consideração uma quarta modalidade que é a moderna, que é o acidente de percurso. Foi para um bar, encheu a cara e deu no que deu. É muito comum hoje em dia. Por quê? Não nos deixeis cair em tentação. Mas é tão fora de moda. Ou de repente é um buraco bem fundo. Ou é só aquilo. As consequências podem ser positivas. Mas se você pudesse usar a sua dopamina, raciocinar, pesar os prós e contras dessa situação, não seria mais interessante? Então, quando ele diz, não nos deixeis cair em tentação, do que está falando exatamente? Não nos deixeis cair no desejo da gratificação instantânea. Que nos ajude a desenvolver o intelecto.
que nos ajude a raciocinar, que nos dê força para pensar bem antes de fazer besteira. É mais ou menos isso que a gente está pedindo. E é claro que se você tentar, você desenvolve o quê? Porque Deus é justo? A gente sempre sofre o que merece? Não. Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então a gente sempre sofre menos do que merece. Como assim? Quem desenvolve a doença? Nós. Nosso comportamento. E a misericórdia entra onde? Novalgina, Tilenol, cirurgia reparadora, Prozac, antidepressivo, para ajudar a gente a lidar com as consequências do nosso comportamento. Que existem os atenuantes, né? A gente até que não merecia tanto, mas eles existem. Mas não era melhor a gente pensar antes de fazer? Para não ter que enfrentar as consequências? Sim, mas é isso que a prece propõe. Não nos deixeis cair na gratificação instantânea, no vício da gratificação instantânea, na falta de discernimento, na falta de contenção, na falta de autocontrole, na falta de dopamina cerebral. Ele não falou isso, né? Por quê? Porque essa é uma linguagem moderna. Porque o Pai Nosso está correto dentro das mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Então, não está fora de moda. Atendemos às exigências de Aristóteles? Não basta fazer sentido, a gente tem que comprovar. Então, não cair em tentação é uma coisa boa ou uma coisa má? É uma coisa ótima. Por isso, a gente pede ajuda a quem? A Deus. Mas não basta. Nós temos também que ajudar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, treinando-os em adiar a gratificação instantânea, para que eles possam desenvolver a resistência à catecolamina, aumentar a eficácia da dopamina e desenvolver pessoas mais socialmente integradas, com maior capacidade intelectual, com mais criatividade, bons líderes, pessoas que têm casamentos duradouros, pessoas que funcionam bem sob pressão, pessoas com mais sucesso. Porque a principal coisa que a dopamina promove é o que se chama hoje inteligência emocional. Está naquele livro do Daniel Goleman, né? Porque não adianta você ter um QI alto se não for capaz de controlar as suas emoções. Qual é o neurotransmissor responsável pelo autocontrole? Dopamina. Então, se você não trabalhar bem a catecolamina, a sua dopamina perde eficácia. Então, Pai Nosso que estás no céu, nos dê uma mão para lembrar disso toda vez que a gente for rezar e explicar para as nossas crianças, como o governo americano achou interessante explicar para os seus educadores. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.